Olá, me chamo Rebeca e sou aluno do terceiro ano e juntamente com Darlan Silva, estamos apresentando um podcast sobre viagem no tempo e fazemos parte do Brisando na Ciência e hoje entrevistaremos o professor, teólogo e historiador Fernando Galvão. E o nosso podcast fala sobre viagem no tempo. Espero que vocês gostem. Bom dia, Fernando Galvão, corintiano. Se fosse a viagem no tempo existisse, sem dar spoiler das minhas respostas, eu ia no jogo do Corinthians na final do Mundial. Tudo bem, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer é bem básica, já começando com uma coisa bem simples. É possível existir máquinas do tempo? Eu creio que não. Viajar no tempo é algo muito complexo. Tirando The Big Bang Theory. Gosto muito, particularmente. Tirando os filmes De Volta lá pro Futuro, lá, e etc, etc. Não é só ficção, mas é possível. Sim. Sei lá eu. Você acha que no futuro, um futuro bem lá na frente mesmo, possam ter criado alguma máquina do tempo e alguém possa ter voltado de lá do futuro pra fazer alguma coisa aqui? Sarah Connor, você voltou? Não, eu acho que não. Ninguém vai matar a Skynet, ninguém vai destruir a Skynet, não. A viagem no tempo faz parte da história? Seria importante pra nossa história? Seria uma coisa que faria diferença se existisse, ou se não existisse não faria diferença, tanto faz? Se ela existisse, faria. Poderíamos evitar muitas coisas. Quem sabe as guerras, quem sabe mandar. Podemos viajar na ficção, né? Quem sabe mandar vacinas para uma época que não existia, né? Não deixar... Quem sabe deixar os portugueses em Portugal e deixar os índios, né? Então... Eu tava vendo É sobre a teoria, acho que é de Albert Einstein, não lembro se foi Einstein que falou, mas tem a teoria do tempo, a viagem do tempo fixada, que é a viagem do tempo que você viaja e se você tentar mudar alguma coisa na história, tipo, modificar, substituir, não faria tanta diferença, mas o seu ato de ir lá ficaria pra história. Vou dar o exemplo de Hitler, de Adolf Hitler. Se eu fosse viajar no tempo pra matar a criança Adolf Hitler, não faria diferença eu colocar outra no lugar, porque eu iria, mataria e colocaria tudo no lugar. Mas essa criança que eu substituir seria o novo Adolf Hitler, porque ele seria criado e educado da forma que Hitler foi. Então, mesmo eu indo lá, matando Hitler e modificando a criança, não faria diferença. Mas eu ter ido, ficaria pra história. Será é complexo isso. Porque não podemos afirmar nenhuma coisa e nem outra. Não podemos... A única certeza que nós temos é o que a história nos afirma que aconteceu. A mudança de crianças não podemos afirmar. Não sabemos. Pode ser que não. Sim. Se a criança não tem a loucura do Hitler de ser superior a todos, de ser... É complexa essa pergunta. Ela poderia ter um pouquinho, sim, da loucura por ela ter sido ensinada da mesma forma que ele foi. E ter sido um bebê. Tipo, Hitler era um bebê e foi criado e ensinado daquela forma. Então, é difícil. Nós não sabemos se o Hitler... Essas peculiaridades a história não conta. Não sabemos se o Hitler foi educado dessa forma, se ele... Sim. Pirou, ele surtou, a visão de poder dele era muito ampla. Nós temos que entender o período no seu período, né? Então, tudo isso é possível. Você acredita que a gente pode viajar algum dia no tempo? Seria tão bom, mas eu não acredito. Mas tudo é possível. Ciência, tudo é possível. Deixar pra dar aquele tapa na cara de Judas. Ou não. Mas não, Judas não. Eu não voltaria... Você tá entrando na teologia. Eu vou entrar. Eu não viajaria e nem voltaria. Eu acho que eu não estou preparada pro futuro. E eu acho que o que passou já passou. Serve de ensinamento. E se eu voltasse pra modificar, eu acho que interferiria tudo que eu tô vivendo agora. Eu não quero que isso aconteça. Então eu acho que eu ficaria aqui mesmo. Eu penso dessa forma também, porque quantas coisas nós aprendemos com o viver aqui, né? O descobrir, a própria ciência descobriu tanto de lá pra cá. Sim. Se a gente pega uma vacina daqui e leva lá no passado, essa vacina não será mais descoberta. Não. Não haverá necessidade dessa vacina existir. Essa doença não existirá mais, então, então... Cada coisa nos fala no seu lugar. Sim, e aquilo que eu tava conversando com um amigo meu, que ele falou pra mim, que
que o futuro sempre vai mudando. O futuro sempre vai mudando. Se a gente fosse pra lá, quando a gente voltasse, o futuro já teria mudado. Não seria tudo aquilo que a gente viu. Então, eu acho que mesmo se eu fosse lá, eu acabaria ficando louca com tudo isso que eu visse. Que eu ia ver um monte de coisa diferente. Coisas que poderiam ser diferentes, tipo tecnologias avançadas, coisas muito diferentes. Ou não poderia ser. Eu poderia me frustrar se eu fosse e não visse nada do que eu tava imaginando. Ou poderia me frustrar mais ainda por saber que eu não estaria viva pra viver aquela época. Ou poderia ser o contrário, você poderia ir no passado, fazer algo que poderia mudar o futuro e você voltar e aquele futuro não existir. Uhum. Você não existir, já pensou nisso? Sim. Então, Como a vamos teoria, para a ficção, vamos para... como aquela teoria que se você voltar no passado e interagir com você mesmo, você vai acabar afetando o seu futuro e o seu presente. Você pode acabar morrendo por interagir com você mesmo. Então, tanto indo para o futuro como indo no passado, tudo se modifica. Agora eu quero entrar um pouquinho só na teologia. Você como teólogo, qual é a sua visão geral sobre esse assunto, sobre viagem no tempo? Se você acredita em buracos negros, buracos de minhoca, se você acha que é possível, se não é possível, se você iria, se você não iria, se você concorda, se você acha que a gente pode, não. Sua visão geral sobre o que você acha sobre isso. Ela entrou em Vingadores, ó. Tá provocando. Ela entrou em Vingadores. Buraco de minhoca. Mas tudo bem. Não acredito, gente. Infelizmente, eu gostaria muito de acreditar. Como teólogo, eu não acredito. Eu acredito que eu estou aqui somente de passagem, porque a minha vida está em Cristo. Mesmo porque o meu Senhor, ele é ele não está preso ao tempo, ele existe antes do tempo, ele vai existir depois do tempo. O tempo é para nós, que temos começo, meio e fim. Mas para aqueles que estão em Cristo, esse fim não acaba. Não vou dar spoiler do final não, mas é um final legal. Professor, o senhor como teólogo, se pudesse voltar no tempo, o senhor voltaria em alguma passagem da Bíblia? Cara, assim, vou falar, não de voltar, porque assim, minha vontade como teólogo é conhecer Paulo. Sou fã de Paulo, sou fã do apóstolo Paulo. Por outro lado, Paulo tá me esperando. Eu vou encontrar com Paulo. Então não há necessidade de eu ir atrás, porque Paulo tá me esperando. Não sei se vocês entendem essa loucura que eu tô falando que a Bíblia nos afirma. Sim. Porque eu vou encontrar com Paulo. Paulo tá me esperando. Então, um abraço que eu poderia voltar e conhecer esse cara que eu admiro muito, eu vou dar. Então, lá na frente. E se você voltasse, você poderia modificar totalmente o seu presente. Então, poderia, mas... É tudo hipotético, mas eu gostaria muito de conhecer... É que assim, gostaria e não gostaria muito, porque Paulo sofreu muito. O Império Romano massacrou Paulo, ele apanhou muito, ele foi preso, ele foi decapitado. Uhum. Então são coisas assim que eu gostaria de abraçar, mas se eu fosse lá falar, opa, Paulo... Você poderia ter acabado... Você poderia acabar... Não modificando em Paulo, si. eu poderia morrer junto Isso lá e não existir mais no futuro. Porque ele voltando... Como ele estaria numa época que aconteceu muita guerra, que muitas pessoas eram contra muitas coisas, que o Império Romano estava dominando, se o Império Romano pegasse ele e a máquina dele, ele ia ser morto na hora. Por conta que estaria sendo contra tudo que lá estava se passando. Ele seria mais um louco. E eu não voltaria mais. Então minha existência termina, eu morreria no passado, não no futuro. Coisa louca. Coisa que na ideologia dele, na ideia dele, ele poderia esperar pra acontecer. Coisa louca, eu poderia nascer em 1972 e morrer no século I. Isso é loucura, cara. Você seria, tipo, só apagado, assim. A minha lápide tinha que colocar lá. Nascido em 1972. A cruzinha tinha que colocar. Ano 32 depois de Cristo. Olha que loucura. Ai, é muito bom. O senhor seria um paradoxo, né? Seria um paradoxo. Realmente. Se você voltasse no passado, você faria alguma mudança? Não, nenhuma. Nenhuma? Eu seria meramente um observador. Um observador. Mesmo que se você voltasse e conhecesse seus pais, só pra ver, tipo, como foi a história deles. Já pensou você voltar e conhecer sua mãe mais nova? E quando você voltasse, sua mãe olhar pra você e visse
Ela tá entrando no filme, cara. Ela tá entrando no filme. O McFly lá, ó. Quem assistiu o filme McFly lá, a mãe dele se apaixonou por ele. E eu não assisti o filme, dando spoiler. A mãe dele se apaixonou Dando por spoiler, ele. eu não assisti o Aí ele filme. começaram a assumir da foto lá os irmãos dele, porque ela não havia conhecido o pai dele. Sim. Sei lá, não é algo que me... É como professor de história, não é algo que... Essas peculiaridades não me atraem, não. Sim. Não me atrai. Se eu pudesse voltar, não voltaria pra conhecer meus pais, não. Voltaria pra ver o Hitler, pra ver algo assim da história. Eu voltaria, por mais que não pareça, eu sou muito fã da ditadura. É uma área que eu quero muito estudar. É um dos meus pontos por querer fazer a faculdade de história futuramente. Tem que tomar muito cuidado. Sim. Eu não sou a favor da ditadura, nem do regime militar em si. Mas eu sei que... Como eu posso explicar minha visão? Ele foi um pouco importante, querendo ou não. Teve o seu lado ruim? Teve o seu lado ruim, de torturas, de morte, mas teve o seu lado um pouquinho bom. Que foi... não sei como explicar. Eu não vejo algo bom, mas bora caminhar. Não tem como consigo. Eu tento, mas não consigo ver. Porque o golpe que foi dado em 64, ele foi dado por uma hipotética pressão. Vivíamos na Guerra Fria, uma hipotética comunismo no Brasil, coisa que não era real. Sim. Então foi uma desculpa que foi dada, uma desculpa de salvar a democracia e na verdade não salvou a democracia, acabou com a democracia. Então não vejo algo bom, mas quem sabe apareça algo bom, né? Bolsonaro tá tentando mostrar pra nós. Tá tentando. Eu quero fazer uma citação do professor nosso de física, o Rolando. Eu fui perguntar pra ele o que ele achava sobre viagem no tempo. Eu queria que você comentasse sobre essa resposta dele. Eu perguntei pra ele se ele, como professor de física, como físico, acredita em viagens no tempo. Ele respondeu que sim, por buracos negros. Por conta que o nosso espaço-tempo seria diminuído. A gente teria o nosso tempo aqui na Terra agora, seria diminuído e as pessoas não sentiriam meio que a nossa falta, enquanto a gente estivesse em outro tempo. Então é relativo, porque é relativo pra mim. Falando do Rolando, professor de física, porque a visão dele é outra. Física, a visão dele é outra, física. Aí eu vou contrapor ele pedindo fatos. Sim. Que é o que a ciência nos cobra, se é fatos. Enquanto não houver fatos, não há nada. Não há nada assim. Não há. Nenhuma. Sim. Nenhuma. A única certeza é viver, nascer, viver e morrer. Sim. Com certeza. Eu queria fazer outra pergunta aqui. Você acredita... Eu não lembro se eu já perguntei, mas se eu perguntei, eu vou fazer de novo. Você acredita que alguém tenha viajado no tempo? Não. Por quê? Não há provas. Não há provas. Bom, assim, é difícil você acreditar em algo que se houvesse, se houvesse a viagem no tempo, se gastasse tanto milhões para fazer uma máquina do tempo, não deve ser uma coisa muito fácil de fazer se ela hipoteticamente existisse. O poder já teria seduzido muitas mudanças para poder conquistar algo, conquistar poder, conquistar país, conquistar... Ela uma máquina do tempo na mão de Hitler. Tem que pensar. Tem. Né? Porque, querendo ou não, se muitas pessoas, como você falou, você comentou que viajaria para conhecer Hitler e nesse tempo. Naquela época, ele comandava. Todos estavam a favor dele. E se ele voltasse, acabasse caindo num lugar que teria pessoas erradas, na mão de pessoas erradas, e Hitler pegasse essa máquina. Hoje o nosso mundo estaria totalmente diferente. Não seria nada disso que é agora. Porque imagine Hitler no nosso futuro. Ou de um governante de direita extremista, ou de um governante de esquerda extremista, que é a mesma coisa, direita e esquerda. Quando é extremista é a mesma coisa, não a visão de esses caras é tirar proveito disso para poder espalhar sua ideologia, eliminando obstáculos, vida, e é por diante. Porque mesmo que não pareça, muitas dessas pessoas não se demonstram assim, não são muito... Há pessoas que ainda hoje, são a favor de Hitler. Então imagine pegar ele cair num lugar onde tem muitas pessoas que são a favor de Hitler e
ele volta e acontece que essas pessoas são tudo a favor dele, sabe? Ou ele vai pra um lugar, pra um país muito fechado, que não tem muita ideologia das coisas, que não conhece muito o futuro, a vida, que é só o fechadinho nele mesmo, tem as suas ideologias, ele chega lá como um revolucionador. Como um cara que fosse mudar aquele país, e aquele país todo fosse a favor dele. Como dizia minha mãe, Deus não dá asa à cobra. Essa máquina nunca vai existir. Eu não sei. Ela é um perigo. Ela é um perigo. Ela é um perigo. Ela não vai existir. Querendo ou não, acho que muitas pessoas seria muito bizarro, porque eu acabo pensando que se existisse no tempo que a Terra fosse se expandir e acabar a Terra, acho que muitas pessoas usariam pra voltar antes disso acontecer. Algo que eu gostaria que não existisse, Revolução Industrial. Não gostaria. A questão ambiental hoje é tudo fruto da Revolução Industrial. Então, pensa um monte de pessoa que tá prestes a morrer, voltando pro nosso presente. Se a Terra já tá cheia, querendo ou não, a Terra tá cheia. Você pode inverter também. Você pode pegar pessoas do passado querendo vir no futuro porque existe cura pra doença dela. Sim. A superpopulação do planeta seria Esvaziar o passado e superpovoar o futuro da pessoa nisso. E um monte de pessoas com costumes diferentes, com épocas diferentes, vestimentos diferentes, tentando lidar com a nossa realidade de hoje em dia. O mundo entraria em caos. E eu acho que acabaria acontecendo uma outra guerra. Ou não, você tá com a máquina do tempo? Sim, mas no nosso presente poderia acontecer por conta de... Sim, mas aí você pode viajar pra onde a guerra começou e acabar com ela nem Mas se eu acabar parando... Você perceber que é tudo... Você tem a caneta na mão? Você tem a caneta dos acontecimentos na sua mão. Você pode escrever, tá dando... a gente fez tudo isso daqui e tá dando merda. Volta lá e corrige. Acabou a guerra. Você tem a caneta na mão. Você tem o poder pra mudar tudo. Mudar tudo. Hipoteticamente você tem o poder pra mudar. A história do nosso planeta. Isso. Por mais que você fale, vai ter guerra, vai ter isso, mas você tá com a caneta. Deu merda aqui, vamos voltar lá e vamos corrigir isso. Corrigiu, já não tem mais guerra. Entendeu? Então, sim e não. Você percebeu que nós estamos dando uma certa volta aí. Seria meio que andar em círculos. Sim, andar em círculos. Como certo, deveria deixar o curso... O certo, como você falou. O natural da história. Sim, aprender com os erros, aprender com os acertos e caminhar, como é a nossa vida. Sim. Mas querendo ou não, que seria uma coisa fantástica existir, seria um avanço muito da humanidade, seria um avanço muito alto da humanidade, seria sim. Seria belo e assustador. Sim. Já pensou, você voltando no tempo trazendo um dinossauro pro futuro? Acabaria com a raça humana. Fazer um casalzinho. Acabaria. Por isso eu tô falando, ao mesmo tempo que é belo, é perigoso, é assustador. É muito complicado tudo. Mas eu gosto de pensar nisso porque seria um avanço, querendo ou não. Eu sempre vou focar no que seria um avanço do que o homem é capaz de chegar até aí. Eu acredito que o homem é capaz de chegar até aí, mas querendo ou não... Eu acho que o homem é capaz de muita coisa, até de ser melhor. Sim. E não precisar da máquina do tempo. Até de ser melhor. Menos egoísta, menos muita coisa de ruim, mais coisas boas. Sim. No entanto, a mente do homem é perversa. O homem é mau. Vamos entrar em teologia? Não, vamos entrar em teologia. Vamos. Vamos. Dizer que não tem por que criar uma máquina do tempo e falar, vamos entregar na mão do homem bom, porque hoje em dia não existe. O homem é corrompido. O homem é corrompido e acabou. É ganancioso. Por mais que o coração do homem seja bom, ele é corrompido. Então, ficamos por aqui? Ótimo. Essa foi a nossa conversa com o nosso professor / historiador / teólogo Fernando. Valeu, tamo junto. Créditos. Entrevista: Darlan Cruz, Rebeca Santos. Roteiro: Darlan Cruz, Diogo Santos, Fabiana Souza, Gustavo Santos, Mariana Rocha, Rebeca Santos, Everton Silva. Edição: Diogo Santos. Produção e manutenção do nosso site e demais portais: Mariana Rocha. Orientadora: Alexandra Dorten.